convido o Dr. Marcelo Pires Torreão a se manifestar pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Vossa Excelência também terá até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli, senhores ministros e ministras que integram essa Corte Suprema, senhoras e senhores presentes, boa tarde. Senhores ministros, ninguém merece sofrer por ser diferente ou por pensar de forma diferente. Admitir qualquer tipo de violência contra uma pessoa em razão de sua ideologia ou orientação política é algo tão grave quanto permitir qualquer tipo de agressão baseada em diferença de gênero, diferença de etnia ou diferença de religião. É o mais puro conceito de intolerância. Essa situação torna-se extrema quando o agressor é o próprio Estado. Quando o ente soberano de uma nação utiliza-se de suas instituições, inteligência policial e forças armadas para perseguir, torturar e matar aquele que pensa diferente, abre-se caminho para os maiores crimes e maiores erros da história da humanidade. Se pensarmos bem, assim ocorreu no Holocausto contra os judeus, assim ocorreu no Apartheid contra os negros e assim ocorreu nas ditaduras pelo mundo. Especificamente quanto à nossa ditadura, vários casos são conhecidos da população nacional. Artistas que foram censurados, pensadores que foram buscar exílio fora do país, como Darcy Ribeiro ou o sociólogo Betinho, pessoas que foram torturadas e assassinadas por agentes estatais, como o jornalista Vladimir Herzog, como o estudante Honestino Guimarães e como o filho de Zuzu Angel, Stuart, que foi amarrado aos pés de um veículo e arrastado por quarteirões até que seu corpo ficasse inteiramente esfolado. Nos intervalos dessa prática, a boca de Stuart era colocada no escapamento do veículo para que ele se sufocasse com os gases tóxicos. O caso, que foi muito bem lembrado pelo advogado que me antecedeu na tribuna, da Julieta Petit, também é igualmente grave. Ela perdeu 3 filhos da ditadura, mas de forma extremamente grave. O primeiro filho, Jaime, foi decapitado. A cabeça dele foi entregue a um comandante do exército. A segunda filha, Maria Lúcia, desapareceu e veio a ser encontrada 20 anos depois, em 1996. Teve o corpo reconhecido por exame de DNA e ainda se encontrava com um saco plástico fortemente amarrado à região do pescoço, instrumento esse que havia sido utilizado para asfixiá-la. O terceiro filho desapareceu e dele não se teve mais qualquer notícia. Esse caso que acabei de narrar foi objeto de condenação do Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Estado brasileiro não havia empenhado esforços em localizar os corpos e também não havia cumprido integralmente com a sua própria anistia, na forma prevista pelo legislador pátrio, porque, embora paga a prestação mensal, ainda se encontrava pendente, e ainda está pendente, a parte retroativa. Senhores ministros, portanto, falar de anistia é falar, em primeira e última análise, de graves e covardes violações aos direitos de um ser humano. E qual a forma que o legislador pátrio previu para reparar esses danos, para pedir essa espécie de perdão àqueles que foram prejudicados pela ditadura? O legislador trouxe, no artigo 6º, parágrafo 6º da Lei 10.559, a atual Lei de Anistia, a previsão de uma indenização em prestação mensal e com 5 anos de retroativo. E o artigo 12, parágrafo 4º dessa mesma lei, estabelece que essas obrigações devem ser cumpridas no prazo de 60 dias. Aqui eu abro um parêntese. O legislador, ele fala do cumprimento integral da portaria de anistia. Ele não restringe esse cumprimento à parcela mensal. Ele não restringe o cumprimento da parte retroativa a quem aderir aos termos da Lei 11.354, fazendo um acordo para receber os retroativos parcelados em 9 anos, sem juros ou correção monetária. O legislador fala em um cumprimento único, integral, da portaria de anistia,
quanto à parte mensal e à parte pretérita, observando-se a disponibilidade orçamentária. E onde reside a disponibilidade orçamentária? Nas próprias LOAs. As leis orçamentárias anuais trazem um quantitativo específico para aquela ação governamental de indenização aos anistiados políticos. Não há prova mais robusta de disponibilidade orçamentária do que as próprias LOAs, que trazem um quantitativo direcionado a essa ação governamental. A União não trouxe uma contraprova para mostrar que aquela quantidade de orçamento prevista em cada exercício financeiro foi esgotada ao término de cada ano. Seria difícil para a União saber quanto que foi gasto com a anistia política em cada ano? A resposta é negativa. Atualmente nós vivemos a era da transparência, de forma que todos os gastos governamentais são públicos, acessíveis a qualquer cidadão, e deve ser assim. Por isso, qualquer cidadão pode saber quanto que o governo gasta com determinada ação. E foi esse o trabalho realizado pelo Amicus Curiae. Reunir todas as leis orçamentárias anuais e saber quanto que foi gasto em cada exercício financeiro. Permitam-me um exemplo. No ano de 2004, que é o ano em que foi editada a portaria do recorrido, as LOAs previam 78 milhões de reais para indenizações aos anistiados. E segundo informações do portal da Transparência, que é de responsabilidade da Controladoria Geral da União, a CGU, portanto estamos falando de dados do governo, em 2004 foi gasto 10 milhões com todo tipo de anistiados políticos. A subtração resulta em 68 milhões de reais só no orçamento de 2004. Um outro caminho que pode ser feito, o portal Contas Abertas, que é alimentado com informações do CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira, portanto, mais uma vez estamos utilizando dados do próprio governo, ele traz um somatório de todas as leis orçamentárias, desde que a lei de anistia foi editada no ano de 2002, e tudo que foi gasto desde então. O portal Contas Abertas informa que as leis orçamentárias previram 8 bilhões de reais para o pagamento de anistiados políticos ao longo desses anos. E informa que 5 bilhões foram gastos ao longo desse período. Ou seja, nós temos uma totalização de 3 bilhões de reais de disponibilidade orçamentária. Isso explica porque, ano após ano, esses valores retornam em superávit orçamentário aos cofres do Tesouro Nacional e explica por que a União não se utilizou desses dados públicos disponíveis para qualquer cidadão. Mas, senhores ministros, não estamos aqui a falar de bilhões. A ministra-presidente bem lembrou, no início da sessão, que são 946 processos sobrestados. Então, são 946 pessoas que acreditaram no judiciário para fazer valer o cumprimento integral da portaria de anistia. As outras dezenas milhares de pessoas aderiram aos termos da Lei 11.354, fizeram um acordo para receber aqueles valores retroativos, parcelados em 9 anos, sem juros e sem correção monetária, porque precisavam do dinheiro. Então, segundo informação do Ministério da Justiça e confirmada pela AGU nos próprios autos, o valor médio de um retroativo de anistiado político é de 200 mil reais. O próprio recorrido busca o cumprimento da sua portaria de anistia, que é de 186 mil reais. Portanto, se nós multiplicarmos pela quantidade de processos sobrestados, nós vamos chegar em 2% de tudo que havia sido previsto nas leis orçamentárias anuais. Senhores ministros, essas questões que integram esse recurso extraordinário já foram apreciadas pelas 2 turmas dessa Corte Suprema. Na primeira turma, essa questão foi analisada no recurso ordinário em mandado de segurança número 26.947, que possui relatoria e votos brilhantes da eminente ministra Carmen Lúcia e um voto igualmente completo do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Na segunda turma, essa matéria foi analisada no recurso ordinário em mandado de segurança número 24.953, cujo julgamento foi presidido pelo eminente ministro decano, Celso de Mello, que votou conforme a orientação que ora se defende e votou no mesmo sentido naquele julgamento o eminente ministro Gilmar Mendes. Essa jurisprudência que existe aqui na Corte Suprema desde 2004
levou o STJ a prolatar centenas de acórdãos na mesma direção. Desses acórdãos, vários são de relatoria dos eminentes ministros Luiz Fux e Teori Zavascki, que seguiram em seus votos a mesma orientação dessa Corte Suprema e agora integram essa Corte Maior. Portanto, senhores ministros, o que se pede nessa oportunidade guarda coerência, fina sintonia com a jurisprudência já existente dessa Corte Suprema. Senhores ministros, o pagamento final nos processos que nasceram no STJ e transitaram em julgado antes desta repercussão geral, sempre se deu por meio de precatórios. O STJ ele concedia a ordem porque a ilegalidade era patente, já que o pagamento deveria ter sido feito em 60 dias. Mas dizia que se a União não cumprir automaticamente, que se requisitaria o precatório. Então, basicamente, nós temos esse trâmite. Exige-se o trânsito em julgado da fase de conhecimento do mandado de segurança. Posteriormente, o anistiado individualmente ajuiza uma execução em mandado de segurança, uma execução contra a Fazenda Pública, que também deverá transitar em julgado, para apenas depois o ministro-presidente do STJ solicitar o pagamento dessas verbas mediante inclusão em precatório. E se há requisição de precatório, a inclusão no programa orçamentário subsequente, não há qualquer surpresa, não há qualquer descontrole orçamentário para a União. Acontece como ocorre em todos os outros casos em que há uma condenação contra a Fazenda Pública. Senhores ministros, eu termino essa sustentação oral trazendo uma curiosidade de direito comparado. Os valores que nós pagamos para os nossos anistiados políticos, ele representa cerca de 3 vezes menos do que o governo do Chile paga para as vítimas da ditadura Pinochet, segundo informações da Comissão Ballet, do próprio governo chileno. E esses valores são cerca de 40 vezes menos do que o governo da Alemanha paga atualmente para as vítimas do Holocausto. Nós estamos falando aqui no universo de aproximadamente 50 mil beneficiários, tanto aqui quanto no Chile, quanto na Alemanha. Portanto, senhores ministros, a anistia não é um favor do Estado, é uma justa reparação pelos graves danos que causou. Pessoas perderam seus sonhos, seus empregos, seus anos de permanência aqui no Brasil, suas famílias e suas próprias vidas para um bem maior, para uma democracia. E hoje nós podemos ter manifestações livres na rua, poderemos ter um judiciário independente e uma imprensa com ampla liberdade, porque essas pessoas se dedicaram por nós. Essas pessoas que aqui eu chamo de pais e mães da democracia não podem ser esquecidos, porque a justiça de transição pressupõe justamente essas duas etapas, essas duas dimensões. Primeiro, se reparar os danos àqueles que sofreram, para, em seguida, construir-se uma memória e evitar que jamais atos tão brutais voltem a se repetir. Nós precisamos avançar nessa primeira etapa de justa reparação dos danos e construir uma verdadeira democracia no Brasil. Eu agradeço pela atenção dos senhores ministros e registro a minha honra em vir defender direitos tão relevantes. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.